Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer o que é uma aqui fala com vocês e bater um papo aqui com vocês, falando algumas coisas aqui. Pra quem não me conhece, me chamo Gleice e convido você a se inscrever aqui no meu canal. Passo algumas dicas aí, vem conferir que tá imperdível alguns vídeos aqui. Tem Natal, tema de comida, tem cria e faça, um monte de coisas aqui. Mas hoje o bate-papo que eu quero falar com vocês, vou passando a maquiagem aqui e vou falando com vocês. Sobre algumas dificuldades que a gente passa e as pessoas não sabem, né? Você que é mãe, que nem eu, vai se identificar com o que eu vou contar aqui pra vocês. Eu quero contar um pouquinho da minha história, o que é. Eu sou uma dona de casa, que trabalha nos fundos de casa também. Eu sou cabeleireira, manicure, maquiadora, mas como eu tenho uma salinha nos fundos da minha casa, os meus clientes são mais limitados, né? Porque não é que nem lá no centro, que você tem serviço direto. Graças a Deus não posso reclamar, eu trabalho com pessoas muito queridas aqui. Vou passar um creme aqui, eu uso esse da L'Oréal. Então, eu sou mãe de 2 meninos. Um de 15 e um de 5 anos, que é o Juan, que vocês vejam às vezes nos meus vídeos. O outro já é adolescente, ele aparece pouco, ele também nem gosta de aparecer. Gente, o que eu vim falar pra vocês é o seguinte: o Juan, ele não foi assim planejado, né? Eu engravidei dele na pandemia em 2020. Eu descobri que eu tava grávida, já era quase de 2 meses. Foi em agosto. Eu fiz um teste de farmácia, deu positivo e eu já tava um tempinho já. Então, assim, a gravidez do Juan no começo foi boa. A minha gravidez. Não tive problemas no começo, fiz todos os exames, fazia exercício físico, trabalhava normal já no meu salão. E tava tudo certo. Quando começou a chegar no final da minha gestação, eu comecei a ter alguns problemas. De pressão alta e eu tive trombose, as minhas pernas incharam demais. Então, quando chegou na última consulta, antes de ir naquelas que a gente vai mais frequente, mais por semanal, a última consulta que eu digo que é a última consulta de mês, né? Daí depois vem aquelas por semana. A médica se desesperou. Eu tava com 35 semanas e 5 dias. Ela mandou direto eu pro hospital, porque ela trabalha bem de frente pro hospital lá. Eu vou passar um primer primeiro. Vou passar o primer mesmo dessa linha da Pop aqui, que eu gosto, essa blindagem aqui. E depois eu venho com essa base. Daí, falando pra vocês, ela trabalha na frente do hospital, ela já me tocou direto pra lá. E a minha mãe tava junto, tadinha. Ficou muito nervosa. Eu já era a segunda gestação, que eu também tava passando o mesmo trabalho, os mesmos perrengues, né, gente? Porque a gente meio que sabe as coisas que acontecem com nós. Daí, fui pra lá, fiquei na quinta-feira, fizeram os exames, daí fizeram alguns exames e me mandaram embora pro outro dia de manhã bem cedo, estar lá, que era uma sexta-feira do dia 26 de março de 2021. Nos exames, tava tudo certo, mas eu tava com muita plaqueta baixa, com anemia, alterado a minha tireoide, eu tomei remédio de tireoide. Daí no final, na última consulta, ela me passou remédio de pressão, mas mesmo assim ainda nem cheguei a tomar, porque eu já fui direto pro hospital. Ela me chamou, ela me orientou o tempo inteiro, eu não paguei, eu fui pelo SUS, eu fiz o meu pré-natal todo particular, porque eu já sabia que eu ia ter problemas na minha gestação. A gente, assim, parece que a intuição da gente fala mais alto, a gente sabe. Então, eu procurei procurar uma pessoa que fazia plantão no hospital. Se eu precisasse, pelo menos eu estaria bem encaminhada, né? E, realmente, eu agradeço muito pela médica que me atendeu. Gosto muito dela. E beleza. Isso ali, fui na sexta-feira, fiquei o dia inteirinho lá. O Juan nasceu de cesariana meia-noite e 15, do dia 27 de março de 2021. Nasceu saudável, porque ele não precisou, mesmo prematuro, ele não precisou ir pra incubadora, né? Quem tava ruim era eu. Eu fiquei 5 dias lá, porque como eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei 5 dias, que é o que
o hospital determina, né? Pra não dar algum problema, né? E vim pra casa com aquelas pernas enormes. O resguardo que eles falam, né? Ali passou, a minha perna diminuiu, tive muitos problemas, assim, porque depois que a perna fica muito inchada, ela começa a diminuir, começa a coçar, começa a ressecar, começa tudo. Graças a Deus, eu sempre soube lutar, assim, não se abater com as coisas ruins que acontecem, né? Então, assim, a gente levanta, arregaça a camisa e vai. Então, assim, passou tudo isso. Quando o Juan tinha 2 meses, o Juan se engasgou. Tivemos que chamar o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, graças a Deus, já tinha feito as manobras de desengasgo. Mas o trauma que ficou com ele mamando no peito foi terrível. E depois disso, assim, olha, não dormia mais. Olha, passei bastante trabalho, mas graças a Deus, assim, não deu nada nele. Fiz acompanhamento mensal com a fotógrafa, ele ria, a fotógrafa adorava ele ria, ele era fotogênico. Muito fotogênico. Até se vocês querem conferir e me seguir lá no Instagram, tenho todos os destaques lá daquela época. Muito querido ele. Tá tudo certo. E ele ficou comigo até os 3 anos. Eu deixei ele em casa. Por quê? Porque eu já tinha me incomodado na época que o meu filho mais velho ia com o município, né? A parte da educação municipal onde a gente mora. Eu moro numa cidade pequena. Então, assim, cidade pequena, para quem mora, já sabe como é que funciona, né? Daí, eu já tinha me incomodado um pouco na escola, quando o meu filho mais velho estudava. Beleza. Deixei ele, fui fazer a matrícula, porque já tava mais que na hora dele, tá, né? Porque eu queria que ele se acostumasse, que depois, no ano seguinte, ele iria todos os dias, ele teria que ir obrigatório, né? Porque ele iria fazer 4 anos, daí a criança era obrigada a ir. Quando eu cheguei, fiz a matrícula da escola, da creche, né? Que aqui a gente falou creche ou CI, né? Do CI, onde ele iria, eu já senti uma sensação ruim. Eu cheguei no CI, eu ainda comentei com a minha mãe depois no telefone. Não tive uma boa impressão da creche, da escola. Eu tive uma sensação muito ruim e eu acho que eu vou me incomodar muito aqui. Batata, gente. Me incomodei uma montoeira. Por quê? Não desvalorizando a classe de professores, porque em todo trabalho que você vai ter, em toda a área, vai ter aquela pessoa boa no que faz e vai ter aquela pessoa que trabalha só pelo salário e vai ter aquela pessoa que não sei nem por que sai de casa para trabalhar. Infelizmente, onde a gente mora, existe isso. Existe isso em tudo que é lugar, né, gente? Mas assim, voltando ao assunto, peguei a professora, 2 ainda, no ano de 2024 e de 2025. Mas 2024 foi o meu inferno que começou. Certo que o meu filho, daí ela começou a me incomodar. Primeiro a gente botava, ele ia meio período, eu colocava 4 fraldas dentro da bolsa e eu via que o meu filho ia com a fralda e voltava com a fralda cheia. E as fraldas tinham sumido, beleza. Não questionei, deixei, porque eu não queria puxar enguiço com ela. Eu não queria puxar encrenca com a professora. Daí, tá. Daí, o menino, eu tava tentando desfraldar ele. Já tinha dificuldades. Tentando desfraldar ele. E o que aconteceu? Eu via o meu filho com a mão no pintinho. E ela dizia que ele não estava com indícios de desfraude. Sendo que em casa a gente já levava, deixava ele sem fralda, tudo. Tá, beleza. Não questionei e deixei por si só. Mas quando ela falou aquela mentira que eu disse que ele não fazia, mostrava, assim, aquela vontade de ir no banheiro, pecado. Ele se segurava porque ele não queria mais fazer na fralda. E ele queria ir no banheiro e eles não levavam. Eu passei aqui o corretivo da Paiô, pra tampar um pouco a olheiras. Agora eu vou vir com o pó. Eu vou vir com o pó da Playboy. Então, assim, eu fiquei, assim, muito triste. Porque, por causa disso. Daí, houve o boato de que
Ah, porque o seu filho não corresponde com as crianças que estavam na sala de aula. Beleza, lá veio o papo do autista. Dentro da sala de aula. Tá, tudo certo. Eu já tinha passado por isso uma vez, então eu já saberia com quem eu deveria de procurar. Liguei para um médico, liguei para uma fono que eu já conhecia, liguei para um neuropediatra que eu conhecia ele já, e marquei consulta com uma fono, porque eu sabia que ele tinha dificuldades. Eu saberia que ele tinha dificuldades para falar, assim. Então eu já sabia com quem eu deveria de procurar. Procurei a fono, marquei com o neuropediatra. E o neuro era um homem muito bom, é um médico muito bom, muito gente boa. E ele levou, me orientou tudo, daí ele pediu pra ele fazer acompanhamento com psicólogo, com psicopedagoga, com a fono, para depois de um ano ele voltar lá pra gente ver como é que seria a evolução dele. Foi minha saga. Sabe, procurei, conheci essa fono até que a gente vai hoje, porque hoje ele tem terapia, mas nós pagamos particular para ela. Ela conhecia essa fono um mês, ela conseguiu ficar, daí depois o município passou, porque era pelo município, né? O município passou ele para uma outra profissional que tinha passado no concurso. Eu vou passar um bronzer aqui. Passou para ir no concurso. Tá, tudo bem, ela era querida, tudo, mas ela não era pré-faixa etária. A gente sabe quando o nosso filho precisa de um profissional que seja capacitado para aquela área, para aquela faixa etária e para aquela dificuldade que ele tem. O Juan, ele tinha que ser o quê? Estimulado a falar, estimulado a conversar. Foi a proposta que o médico fez. E o que eu pressenti na escola? Eu senti muito exclusão social e eu fiquei muito chateada, porque nós vivemos num tempo onde tem tanta campanha para incluir uma criança no meio social, e a própria pessoa que deveria de fazer a linha de frente e fazer ele ter esse engajamento com as outras crianças era a que mais excluía. Dava pra ver. Então, por isso que eu digo, tem que cuidar muito no profissional que bota pra trabalhar na escola. Tem que ser um pouco mais, assim. E o triste maior que é que elas fazem curso, entende? Fazem curso pra isso e não praticam, não botam em prática o curso, entende? Que fazem. Aqui eles fazem curso para isso, curso para aquilo, palestra, elas estão sempre lidando, e daí fazem o papel da boa moça nas festas dos CI, das escolas, essas coisas assim, e na prática não funciona. Isso que me entristece, eu detesto esse tipo de coisa. Então não faça nada, não faça nada. Beleza, pensei assim, vai passar o ano de 2024, não consegui fono pra ele e tudo, mas não consegui as outras coisas. Então, o que aconteceu? Ano seguinte, trocou tudo, trocou professor, trocou tudo, pensei, pronto, agora vai dar uma melhorada, né? Conseguiram achar uma pior do que aquela que tinha em 2024. Pior. E ela não só prejudicava o meu filho, prejudicava as outras crianças também. O meu desabafo era o seguinte, assim, a gente chegar em sala de aula, ela não dá conta nem de cuidar e botar a culpa sempre no meu filho. Daí, o que o tempo passou? Não consegui mais fono, não consegui mais terapia, arregacei, não tinha evolução na escola, arregacei as minhas mangas como mãe e fiz a aula fiz todas as atividades, porque eu vi que eu não iria ter avanço no meu filho. Foram 2 anos atrasados, gente. 2 anos atrasados do meu filho. E isso eu posso te dizer que o Juan, ele teve uma evolução. Quando eu fiz a evolução e marquei o médico, elas começaram a me incomodar tanto. Me incomodar muito. Eu vou passar uma água termal. Me incomodaram demais. Tinha noites que eu nem dormia a noite inteira. Por quê? Porque parece que elas
parece que algumas pessoas pensam que a gente é culpada, que o nosso filho é assim. E é triste desse tipo de coisa, porque a gente, como mãe, não tá negligenciando nada, a gente tá fazendo o que a gente pode. E o que aconteceu? Beleza, marquei o médico, conversei muito com o médico, como ele já recebe muitas pessoas daqui da nossa região e tem muita reclamação do ensino municipal da nossa cidade. Para ele próprio disse: olha, você quer paz ou você quer ter razão? Porque Juan poderia ficar ainda pelo sigilo médico. Ele botou no laudo, ele teve uma grande evolução, uma evolução bem grande da primeira consulta para a segunda consulta. Ele ficou com pena porque eu não consegui as coisas pelo SUS, pela prefeitura. Eu tive que arregaçar a manga e fazer sozinha. Eu tive que arregaçar e fazer sozinha. Daí ele deu o laudo. Dei o laudo, como ele disse assim: você quer ter paz ou você quer ter razão? E eu queria paz, eu já não aguentava mais. Por quê? Ele não precisava estar dando ali se a gente tivesse o acompanhamento. Poderia ter deixado ele mais pra frente pra gente poder ir avaliando aos poucos o menino. Então, beleza. Ele pediu. Daí perguntei: ele precisa de remédio? Não, ele é uma criança tranquila. Beleza, tivemos a nossa reunião. Ai, eu vi no estampado na cara da professora a felicidade dela quando ela recebeu o diagnóstico que ele era autista. Só que logo depois, ela ficou triste porque ele não ganhava remédio. Por quê? Porque eu acho que ela queria que ele ficasse dopado lá no canto da sala. Começou outra saga, que ela começou a me incomodar, que ele era imperativo. Que ele não parava quieto, porque ele não obedecia, porque ele não parava sentado, porque não sei o que, mas assim, a sala inteira não parava sentada. Só o meu filho incomodava ela. Eu acho que meio que um pouco ela pegou meio uma cisma de mim. Então, o que aconteceu? Aconteceu um imprevisto, onde duas crianças tiveram que chamar os bombeiros, né? Fora as outras coisas que aconteceu na creche. Bombeiro, e ela foi lá e disse que foi meu filho que bateu, jogou alguma coisa na criança que quebrou ou luxou o joelho da menina. Aquilo foi pra mim a gota d'água. Ela não sabia nem o que estava acontecendo na sala de aula. Aquilo parecia assim um furacão. Aquela cena do barco, que os dois barcos do Piratas do Caribe estão bombardeando aquele outro e o cara tá descendo a escada, vez quando tem uns rios assim. Tava assim, ó, a sala de aula, assim, ó, voando. E ela lá sentada. Beleza, meu filho foi o culpado, né? Geralmente, o que eu ia esperar, né? Sempre é o culpado de tudo. E olha, detalhe, tinha mais crianças com problemas piores do que o meu filho. E ela invocava no meu filho. A minha revolta era o seguinte: eu vi na cara dela que ela era uma cisma comigo. Porque eu ia lá levar, eu ia lá buscar e eu não ficava quieta, né? Eu exigia os meus direitos. Exigia os direitos do meu filho. Eu vou passar agora uma sombra, uma única sombra só e uma coisinha. Daí eu exigi, beleza. Depois disso parece que acalmou, porque daí ela viu que eu fui pedir reunião de novo na Secretaria de Educação, reclamei dela, falei um monte de coisa que eu via, porque a gente não é boba, a gente vai lá e a gente observa. E quando eu falei que eu observava tudo dentro da creche, que tinha muita coisa que tinha que melhorar, que eles não podiam exigir nada da minha criança, porque tinha muita criança ali dentro que precisava tinha mais coisa, mais grave para fazer, e que a professora teria que ter uma outra professora, porque ela não estava dando conta do recado. Tive esse contratempo todinho. E eu posso te falar, porque assim, ó, graças a Deus, depois que o meu filho saiu de lá, daquele CI, veio pra baixo e mudou professora, mudou diretoria, mudou tudo, o meu filho tá melhor. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, assim, ó, não é reclamar do profissional, não estou falando do profissional e não tô rebaixando ninguém, mas estou falando de pessoas que deveriam de trabalhar mais com um pouco mais de amor e carinho, porque hoje em dia é muito comum a criança... ter crianças autistas e com outros problemas, né, dentro da sala de aula. E a inclusão social pega isso, sabe?
Você não pode discriminar uma criança, excluir ela, sendo que você tem, é difícil, eu sei que não é fácil, eu sou mãe, eu fico meio período com ele. Então, assim, não é questão de eu dizer que ele não tem capacidade. Ele tem capacidade, porque eu ensinei em casa. O próprio médico, o próprio neuro botou no laudo dele que ele teve uma evolução devido ao estímulo que a mãe fez em casa, ao desenvolvimento que a mãe trabalhou em casa com ele. Eu teria vergonha, realmente, depois dessa reunião que a gente teve, quando o médico falou isso e ela teve que ler em voz alta. Que ela, como professora formada, não teve a capacidade de ensinar, sabe? Esse é o problema. E fora as dificuldades que eu tive nesse município, eu só não vou embora daqui porque a gente tem casa própria. Mas olha, a gente não julga o livro pela capa achando que a vida da gente é perfeita, que a vida da pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando. E eu passei por isso por 2 anos. 2 anos onde eu engordei, eu não dormia à noite, eu não comia direito, eu tive crises de pressão alta, porque eu via a injustiça sendo feita. E vou lhe dizer algo bem sincero para vocês. Realmente, eu espero que ele não me chame para me incomodar. Hoje, esse ano tá bom. E ano que vem, como é que fica? Hein? Ano que vem que ele vai ter que ir para a escola, como é que fica? Sendo que eles não fazem contratação de pessoas com boa para trabalhar. Cara, tá cada vez pior. Cada vez pior. Daí, o que a gente faz? A gente conseguir mandar eu procurar a casa do autista, vou botar o nome dele lá para ele ter as outras terapias. Eu coloquei em outubro do ano passado. Hoje a gente tá entrando no mês de maio, porque a gente tá no final do mês de abril. Até hoje não fui chamada. Até hoje não fui chamada nessa parte. Até hoje não fui chamada na casa do autista. Você não consegue nada. Nesse município onde eu moro, a gente não consegue nada. E eles exigem tudo. Tudo. Isso que é o mais triste, sabe? Gente, passei o meu delineador aqui, eu uso um que eu comprei na Xiglan, que eu tenho a assinatura da Glambox, né? Ele é bem fininho, como eu tava voltando a conversar com vocês, eu procurei todos os direitos que eu podia, eu procurei tudo, depois tem um laudo, mas eu enfrento uma dificuldade bem grande, bem grande. E assim como eu, tem muitas mães que passam pelo mesmo problema que nem eu. Não é que a gente negligencia nada, a gente quer os nossos direitos, a gente está em busca de melhorias para os nossos filhos, porque as terapias são importantes para as crianças. E como eu não consegui, eu arregacei minhas mangas e fiz, porque na internet tem bastante vídeo, tem fono que dá dica, e graças a Deus, Deus botou uma pessoa muito boa no nosso caminho, que é a fono que a gente vai hoje à tarde, que a gente paga particular, e a minha família, né, porque a minha família também me dá apoio do meu lado, a minha mãe, meu pai, meu irmão, eles estão sempre presente na minha vida. Chego até a ficar emocionada, porque, assim, é complicado, sabe? Eu fico emocionada porque, assim, pra criticar tem muitos, mas pra ajudar são poucos. Então, assim, nesse meio tempo eu achei mais crítica do que ajuda. E isso eu percebi que é uma falta de empatia com o próximo. É uma falta de empatia com o próximo, porque não é fácil, tá, gente? Não é fácil, é tudo passo de formiguinha, é tudo difícil. É isso que o meu ainda é considerado o número 2 de suporte, porque ele precisa dessas terapias. E se ele tivesse só o número 1 de suporte, eu não iria ter. E mesmo assim, nem achei ainda as terapias que precisava tudo. Outra coisa também que eu posso dizer, nas quinta-feiras ele faz tipo um reforço pedagógico num negócio que pelo menos a prefeitura para isso funcionou, sabe? Que é o núcleo AA, eu acho. Eles vêm buscar ele aqui na frente de casa. Então nisso eu não posso reclamar. Eu tenho ajuda disso, mas a outra parte das outras terapias não. E eu sou bem exigente, sabe? Porque como eu já vi, esse tipo de coisa, assim, a menina que começou aqui era muito gente boa, eu fui numa aula, o que é mais interação social, né, que é o que mais faz, porque as outras partes, assim, ele tem um pouco de dificuldade, mas aos pouquinhos ele vai indo, ele é interessado, ele gosta de fazer, ele é muito inteligente nessa parte, mas, assim, ele gosta de estudar,
pelo incrível que pareça, tá? Mas, assim, é aos pouquinhos, né? Ele tem aquela dificuldade, aquela diferença maior, mas ele faz a tarefinha dele, com auxílio nosso, né, gente? E vai indo aos poucos, ele vai indo. Melhorou muito, tanto que até a Fono falou pra nós que ele tá muito bem, assim, evoluído, ele tá falando bastante, a parte de comer dele também não tá ruim, sabe? Ele gosta das coisas, ele participa, ele brinca, a gente vai a pé, porque daí eu já aproveito e faço meu exercício. A gente vai a pé, ele tem uma senhora, uma mulher que ele encontra na rua, ele cumprimenta e sorri pra ela. É engraçado, sabe? Daí ele dá tchau pro pessoal que chama a gente, porque como a gente mora num lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo, né? Então ele conversa, daí ele dá tchau quando ele tá com pressa. O jeitinho dele, ele vai indo, né? É mais a interação social que a gente está trabalhando agora. No estímulo de conversa, no estímulo dele desenvolver a conversa. Que essa é a parte mais difícil, assim, da parte dele. Mas fora isso, ele teve uma evolução muito grande mesmo. E com pouca coisa, né? Só mais nós aqui. A escola também ajudou muito, porque isso que a gente fala, assim, quando o profissional da área da educação não colabora, a criança não tem desenvolvimento, né? Eu vi pelos 2 anos que eu perdi lá em cima no outro lugar lá. E esse ano, só com 2 meses de aula, ele já teve uma evolução muito grande. O Juan, ele chorava direto quando eu ia embora. Ele não queria ficar naquela creche, mas também quem é que vai querer ficar num lugar onde você não é bem-vindo, né? E agora não, ele entra sozinho, ele vai, ele brinca, ele participa junto com as outras crianças. Lá em cima, na outra, eles excluíam ele. Eles tiravam ele para comer primeiro e deixavam ele dentro da sala de aula enquanto as outras pessoas vinham. E agora eu não vejo isso. Eu vejo uma inclusão social muito grande na parte. E tá tudo certo, ele tá desenvolvendo. Ele não era um bicho de 7 cabeças. Um pouco era elas que incomodavam mais e botavam pressão em cima da criança. Aham. Olha para ver a diferença de lugar, de ambiente. Criança faz muito pelo ambiente escolar, pelo ambiente de estar ali, né? E eu percebi esse tipo de coisa. Eu percebi essa mudança grande, sabe? Essa mudança muito grande. Quando começaram a incluir ele, ele começou a melhorar. Quando excluíam ele, ele revoltava. Então, assim, a minha dificuldade maior foi a grande parte, assim, da exclusão. E, assim, é triste, sabe? É muito triste. Esses dias tinha passeata aqui. Eu não quis participar. Porque como eu tive muitos problemas ali, como eu relatei pra vocês agora, eu achei assim... Não vou num lugar onde tá precisando melhorar muito, sabe? Esse batom aqui é aquele da linha Duo da Ruby Rose. Acho que nem sei se tem ainda. Ele faz fono uma vez por semana, eu vou na cidade vizinha. Ele faz esse acompanhamento, que daí ele faz pela prefeitura, né? Pela parte do município, ele faz. E ele tem a escola que ele vai meio período. Eu não deixei ele o dia todo, não. Deixei ele meio período na escola. Meio período eu deixo em casa. Porque essa interação, graças a Deus, o meu trabalho é um trabalho flexível, né? Como eu falei pra vocês. Então, ele trabalha... Eu consigo ficar com a criança meio período. Porque eu acho que é importante esse convívio social da criança com a mãe. E se eu, graças a Deus, tenho essa possibilidade de ficar com ele em casa, eu fico. Então, meio período eu não trabalho de manhã, eu deixo pra fazer as minhas coisas em casa e eu cuido dele nessa parte da manhã. Ele fica comigo, ele toma café, daí ele acorda, ele consigo fazer as coisas com ele, daí se eu vou fazer alguma coisa de comida, às vezes ele tá junto, ele tá sempre junto, brincando. Então, o dia a dia dele é assim. Eu não faço mais atividades com ele agora, de escola, né? A gente faz as tarefas dele, que elas mandam na sexta-feira.
E daí, assim, eu vou colocando o que eu fazia, que eu tirava um tempo para fazer com ele, eu coloco no meu dia a dia. Que são as outras coisas que quando a gente vai de a pé, eu fico mostrando os passarinhos, incentivando ele a fazer alguma outra coisa, colocando ele, às vezes, para fazer alguma coisa de interação com a gente. E tá se dando bem, assim, tá se dando uma boa evoluída. A gente vai seguindo com isso. Eu acho que o que é mais importante para a criança é o bem-estar dela. O meu desabafo foi esse, assim, nosso, meu Maquia e Fala foi esse, e assim, pra vocês ver que não é, nem tudo é um mar de rosas, mas também nem tudo a gente pode deixar como perdido. A gente deve de arregaçar a manga e fazer a gente por si só, se a gente não tem apoio, se a gente não tem rede de apoio, você vai se segurando, vai tendo fé em Deus, que vai dando certo as coisas e você vai conseguindo vencer os obstáculos, vencendo as dificuldades e você não deixa de esmorecer, sabe? Eu sei que é cansativo, eu sei que é uma coisa assim que às vezes a gente quer, a gente entrega para Deus, porque tem dias que não é fácil, mas que a gente sabe que tudo passa, que são fases e as fases vão passando e as coisas vão melhorando a cada dia. Essa é meu relato, né, o meu aqui fala para vocês de que as dificuldades que a gente passa e que se você está passando pelos mesmos problemas que nem eu, né, não perca fé e procure seus direitos, que a gente tem direitos e tem muitos direitos, a gente tem, assim como nós temos os deveres, nós temos os nossos direitos, que são exigidos que a criança com diagnóstico, ela tem os seus direitos das outras coisas. Eu ainda, por enquanto, não quero me incomodar ainda com esse negócio da casa do autista, mas se eu achar necessidade mais pra frente, eu vou sim correr atrás, eu vou procurar, mas por enquanto a gente tá fazendo assim. E não desanima não, minha filha, não desanima. Vamos voltar aí pra realidade e não desanima, por quê? Porque Deus é grande, Deus está sempre do nosso lado e a gente tem um propósito nessa vida que é seguir com fé e seguir de cabeça erguida para a gente poder atingir todos os nossos objetivos. Então eu fico por aqui, gente. Um grande beijo, até a próxima.